Se você quer ver um crescimento do seu filho, envolva ele com aquilo que é do Senhor logo nos primeiros momentos, sabe? Não pense que tipo assim, eu vou esperar dar 10 anos, ou esperar fazer tantos anos de idade para começar. Começa agora, sabe? Porque se você não colocar o incentivo no seu filho agora, enquanto ele ainda é novo, pode ser que o mundo vai colocar um incentivo muito maior e depois você não vai ter o controle. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui trazendo um podcast para vocês, com testemunhos, com novidades. E hoje eu trago um casal aqui que eu conheci há pouco tempo, né? Eu sempre oro e falo assim para Deus: Deus, me apresente seus amigos. Deus, coloque as pessoas boas na minha vida, me afaste das pessoas que não te agradam. Então, assim, e aí Deus vai te conectando com pessoas, vai te fazendo conhecer pessoas realmente do reino, que são servas, pessoas que estão preocupadas em levar o nome de Jesus a outras pessoas, a converter pessoas, a falar de Jesus para outras pessoas. E esse casal que está aqui hoje, a minha admiração por eles é porque o trabalho deles é um trabalho muito bonito. Que agora mesmo eles vão falar para vocês o que é o trabalho deles, mas é um trabalho que eu imagino que no reino de Deus é algo extremamente importante. Eu acho que todos os trabalhos no reino de Deus é importante, mas esse trabalho deles eu acho primordial porque eles trabalham com crianças, né? E a gente sabe que o futuro da nossa nação, o futuro do mundo está na mão de crianças que vão ser logo, né, os políticos, vai ser as autoridades. Então nós sabemos quanto é importante evangelizar, né, crianças, falar de Jesus para essas crianças. Então eu estou aqui com ministro de louvor, pastor, né? É um casal, na verdade, um casal de pastores, um casal de ministros de louvor. Eles são proprietários da escola Fábrica de Talentos, escola de música. E olha só que legal. Tudo começou sem nenhuma intenção financeira. Tudo começou, na verdade, para servir ao reino. E de repente virou uma escola. De repente, começou dentro da igreja, que virou depois uma escola. E a coisa está só crescendo. Então, assim, a minha admiração por vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite, tá? E isso que eu estou falando aqui é real. Eu tenho 2 filhos do meu primeiro relacionamento e tem a Isabela hoje que tem 8 anos. Então a gente vê a importância da evangelização de crianças, né? Hoje eu vejo a Isabela. Ontem eu achei tão linda. A Isabela ontem tem uma amiguinha dela aqui e a amiguinha dela foi dormir e começou a chorar. E aí ela disse que teve um pesadelo. Aí a gente trouxe ela para o nosso quarto. E aí ela pegou e foi orar para a criança, para a amiguinha dela. E assim, aquele meu olho encheu de água ali na hora ali. Eu falei, meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Então, assim, quanto é bom ver, né, isso. Então, eu imagino o que vocês sentem, né? E vocês vão contar um pouco dessa experiência pra gente. Vendo crianças sendo evangelizadas através da música, famílias sendo mudadas através da música. Então é isso, gente. Muito obrigado. E fala um pouquinho da escola, do trabalho de vocês. Bom, prazer muito grande estar aqui contigo, né, Marcos? A gente agradece aí o convite, ter a oportunidade de alcançar outras pessoas através desse podcast, né, através desse momento aqui de estar, né, com a minha esposa, que estamos juntos aí há 8 anos de casado, né, mais 4 anos aí antes de se casar. Então, um tempo juntos e nós temos vivido, né, cada dia as promessas do Senhor juntos, crescendo aí em graça no Senhor. O que a gente vive hoje, eu diria que não é algo que vem de nós, mas sim da graça, né, e do favor mesmo de Deus sobre as nossas vidas, né. Então, só louvar o Senhor por essa oportunidade de estar aqui, né, com você, e conte conosco sempre, né. A esposa está aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Esse convite foi um convite muito especial para nós, né? Nós estávamos conversando sobre isso essa semana
e admirados, assim, como que quando Deus ele está no barco, ele vai conduzindo. Conduzindo. E essa oração naturalmente. que você falou que fez, eu fiz essa oração também no início desse ano, pedindo ao Senhor que me sentasse nas mesas que ele tinha pra mim, me apresentasse as amigas, os amigos. Porque quando a gente tá nessa direção, né, debaixo da nuvem mesmo, tudo flui, tudo Isso. acontece. Existe um propósito, né, da gente estar aqui hoje, da gente conversar, né, de tudo aquilo que a gente tem vivido. E eu falo assim que esse tempo em Deus que nós estamos vivendo, em relação à fábrica, tem sido muito especial. Porque existe um propósito, né? Aham. E você viver debaixo desse propósito, você cumprir esse propósito, é algo que é muito gratificante. Então, assim, pra nós falar da fábrica é motivo sempre de muita alegria, porque a gente vai vendo cada tijolinho, né, sendo construído em Deus mesmo. Então, hoje falar dessas crianças, dos nossos alunos, é algo que mexe muito conosco, Alegra né? o Nos coração. emociona bastante, porque hoje é um propósito que está se cumprindo, é uma palavra que está se cumprindo a cada dia, né? Se cumpre em cada aluno que está ali, cada lar que está sendo alcançado através dessas crianças. Então, tem sido muito especial. Eu vejo assim. Ontem eu fiz um podcast com o pastor, vocês conhecem ele, o Mateus. Tem um entendimento da Bíblia maravilhoso. E aí ele pergunta, nós falamos um pouquinho de propósito, né? E aí ele falou o seguinte, eu falei, eu tenho pedido a Deus que me dê clareza do meu propósito. Ele falou, Marcos, o que você gosta de fazer? E foi falando, o que você gosta? O que você faz naturalmente? O que você gosta de fazer naturalmente? Quando você vê, você está fazendo. Então, o que eu vejo em vocês é que vocês já estão fazendo o que vocês já são apaixonados. Sim. E Deus trabalha com a gente nesse sentido, de fazer, de que o nosso propósito seja aquilo que a gente já queima no nosso coração. Então, imagina, eu não sei nem quem falou esse ditado, mas eu conheci ele há muitos anos. E eu até comentava com a minha filha, eu lembro que a minha filha, a Isadora, tem uma filha, ela tem 28 anos. E eu lembro que ela era pequena ainda. E a gente comentando sobre o trabalho, eu falei, filha, ela não sei o que ela perguntou, eu falei assim, faça o que... O ditado é mais ou menos assim, acho que faça o que gosta e nunca trabalharás, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quando você trabalha naquilo que você gosta, não é um trabalho, peso, né? Sim, entendeu? verdade. Então eu vejo isso aí nessa escola. Conta um pouco da escola, como funciona, como surgiu, da onde que vem, conta história de vocês lá do início, assim, Do comecinho, do né? comecinho, como que foi isso? Assim, eu, na verdade, desde os meus 9 anos de idade, né, eu comecei a tocar dentro da igreja, né? Nós crescemos dentro da igreja, minha família. Então, quando eu tinha ali meus 9 anos de idade, eu comecei a tocar bateria, né? Então, já começa por aí, né? Na infância. Só que eu tinha outras 2 irmãs que aprenderam a tocar teclado, violão, só que não deram seguimento. E aí, nisso, eu percebi assim, esse instrumento tá parado aqui em casa, então eu vou aprender. E comecei a aprender sozinho. Que legal. Eu tive aula de bateria, mas de teclado, de violão, né? Não tinha aula nem nada, eu fui aprendendo sozinho. Então eu ouvia uma melodia, né? E tentava reproduzir ali no teclado. Olhava aquelas revistinhas, na época, hoje tem internet pra tudo, né? Meu Deus, Só que hoje é antigamente muito era bom. revistinha, aquelas revistinhas que você comprava, tinha as cifrinhas e tudo mais. Então eu olhava para aquilo e pensava, como é que faz, né? Não tinha vídeo, não tinha como, não tinha internet assim direito, né? Então era tudo pelas revistinhas e aí eu fui me apaixonando por isso. Então, digamos assim, é muito comum isso na igreja hoje, né? Falta um tecladista, aí vem alguém que sabe mais ou menos toca. Falta um violonista, aí você vai lá e toca. Então eu era essa pessoa, né? Ainda criança. Então, desde então, crescendo assim nos caminhos do Senhor e aprimorando um pouquinho Hoje esse você dom, toca né? quantos instrumentos? Rapaz, é difícil falar a quantidade. Porque assim, você vai para uma determinada área de instrumento que você tem vários ali, por exemplo, percussão, né? A percussão, ela tem muitos instrumentos que estão envolvidos ali. Então, você fala, o que você toca? Percussão. Mas o quê? Pandeiro, meia-lua, agogô, cachixi. Então, tudo isso, se você for contar, é um instrumento. Então, no meio da percussão, você tem vários, né? Conga, carrom, pandeiro orquestral, triângulo. Então, tudo isso é um instrumento diferente que tem uma prática diferente, né? Então, você vai para cordas, você tem violão, você tem baixo, guitarra, que tem a mesma premissa, mas que difere, por exemplo, de um violino, violoncelo e essas coisas assim.
Então hoje eu não conto mais, sabe? Mas assim, digamos assim que a minha diversos. Isso, Mas diversos. vamos falar dos comuns, Os dos mais comuns. né? Por exemplo, assim, se eu falasse pra você assim, de instrumento, eu falaria bateria, violão, que engloba a guitarra, o baixo, apesar que parece que é difícil, é diferente, né? Tem uma pequena diferença. Diferença, o baixo, né? ele tem 4 cordas, 5, aí tem né, bateria, então bateria, violão, teclado. Isso, baixo, guitarra. Né? Esses são os comuns da igreja. Então, digamos que os aí você comuns da toca igreja todos. Domino, né? Olha Dou só, aula disso, tudo rapaz, mais. que privilégio. Então, assim, mas como é que foi o aprendizado? Foi pegando ali, tipo, tá faltando um baixista. Deixa eu ficar curioso aqui. Isso é bacana, sabe? Você ser curioso com aquilo que você ama, que você gosta, que é o que você falou, né? Não, tem um rapaz aqui que hoje ele faz tudo da igreja. A toda a parte eletrônica da igreja, ele que toma conta lá. O podcast, quando eu fui montar o podcast, ele que me ajudou na parte... O primeiro podcast, praticamente ele mais um outro irmão da igreja, praticamente na época foi eles que montaram, sozinhos. Aí esse aqui eu montei toda a parte estrutural, tipo, montei tudo e ele veio e me ajudou na parte elétrica. Lá na igreja, todas as modificações que faz, tudo que ele faz, ele que faz. O podcast, ele aprendeu tudo no YouTube. Entendeu? Não teve curso, tudo, e tá aqui gravando e assim, não é um negócio tão simples assim. É difícil. Então, é o que você fala de gostar. De gostar. Aí você gosta quando você gosta de alguma coisa. E você tem uma certa facilidade naquilo, né? Eu falo que é um dom, né? Aí flui. Né? Mas não flui sozinho, né? Não vem, o Espírito Santo desceu ali tipo e assim, violão. Vou parar por aqui, né? Agora eu vou aprender por osmose. Não, tem que buscar. Então, assim, nessas indas e vindas aprendendo aquilo, outro, né? Eu fui parar na faculdade de música. E foi um lugar onde eu conheci ali alguns colegas que já trabalhavam nessa área, né? Então, eu já tinha alguns colegas que participavam de bandas na Polícia Militar, os bombeiros, né? E um grupo de alunos ali que fazia parte do Ciranda da Arte, que é um órgão do Estado, aqui em Goiás, né? Que rege as escolas estaduais em relação a professores de arte, seja de dança, de música, de teatro e tudo mais. Então me convidaram, né, para fazer um teste ali e tudo mais, que estavam precisando de um percussionista. Eu entrei nessa empresa então, que é estadual, e ali eu fiquei por 11 anos. Só que ali eu tive muito contato e acesso com crianças, né? E uma delas, né, que tem muita gente que às vezes assusta, foi parar em uma escola para dar aula para alunos surdos. De música. Então, assim, é estranho, né, falar isso, mas tipo Muito assim, como é que estranho. você vai dar aula de música para surdo? Olha, A priori, eu fiquei assim, e aí, o que eu vou fazer, né? Tudo mais. Só tem uma vantagem, se você for muito ruim, Tipo isso, né? vai ser muito bom. Vai ser ótimo, né? Ninguém vai te criticar, né? Sua voz e tudo mais. Mas assim, a priori, né? Nós fizemos todo um estudo de caso para saber como que seria feito isso. E o surdo, ele sente a música através de vibrações. Então, por exemplo, se você põe a mão nessa mesa e faz um toque, essa mesa vibra. Né? Dependendo da força que você coloca sobre essa mesa, então ela tem uma certa vibração mais forte, né? Algo que... a sensibilidade de uma pessoa que não tem audição, né? De uma pessoa surda, ela é mais aguçada. Então, tanto que em determinados momentos, quando nós tocávamos algo muito forte ali na escola, seja um tambor, né? Algo assim que tem um som muito estridente, eles assustavam. Você pensava, mas esse menino não escuta, né? Como é que tá? Ele tá assustando com isso, mas por causa dessa vibração e a sensibilidade que ele desenvolve. Então, assim, eu fiquei por 2 anos, né? Nessa escola de surdos. É interessante só ressaltar, amor, que a sala era tablado, né? Isso. Era uma sala de madeira, né? Então, o chão era de madeira. A sala tem que ser de madeira, para eles pisarem e fazer as aulas com os pés. Que legal. E nunca tinha visto nós fazíamos, falar disso. Pois é, nós fazíamos mais o uso de instrumentos de percussão, instrumentos percussivos. Então, assim, houve aulas em que alguns professores que também faziam parte do projeto levaram, tipo, um violino. Não fluiu, funcionou. Porque a frequência, a vibração mais aguda, ela é mais fraca, né? E aquela vibração mais grave, né? Ela tem uma frequência assim que é mais forte, mais ímpita, então eles sentem mais isso. Então os tambores davam muito certo. Então nós tivemos apresentações, tudo isso, então aquilo mexeu muito comigo no sentido das crianças. Então eu via meninos ali de 5 anos que não ouviam, que pela ciência iriam crescer
sem ouvir, sem saber o que é um som de um violão, o que é um som de um teclado, de um violino. E por mais que você colocasse qualquer coisa, ele não ia saber na íntegra mesmo que era, né, a beleza do som de uma voz cantada, alguma coisa assim do tipo. Então tudo para eles eram libras e tudo, e aquilo mexeu muito comigo. Então desde então, né, eu também comecei a dar algumas aulas, e aí é onde nós começamos um projeto dentro da igreja. E esse projeto dentro da igreja, nós começamos ali inicialmente com algumas aulas para mulheres que queriam desenvolver um ministério de louvor, só que ele depois se expandiu para crianças, que é onde aconteceu o boom, né? Onde vieram várias crianças, foi um período pós-pandemia, então os pais queriam colocar ali as crianças para fazer alguma coisa e encontraram isso, né, conosco, de tipo assim, nossa, tem uma aula ali de quê? De violão, então vamos lá, né? Então eram aulas em conjunto, né, formando como se fosse uma equipe de louvor, só que infantil. Então, tipo assim, eu tenho um baterista, eu tenho um violonista, eu tenho um tecladista e tem alguém que canta. Então, nós vamos fazer uma mini banda aqui, com pequenininhos, né? Eles vão aprender, e aqui, cada momento que vai ser desenvolvida uma música, eles vão cantar juntos, tocar juntos e tudo mais. Então, isso foi ganhando, como se diz aí, né? Um reconhecimento, as pessoas foram conhecendo, onde nós fomos crescendo aí, não como empresa inicialmente, mas como um projeto dentro da própria igreja. Era simplesmente um projeto. Da ideia mesmo da igreja. Exato, de ensinar, nós... né? Tipo assim, vamos fazer um louvor aqui com as crianças, né? E aí é onde é algo que eu vejo muito, né? E essa questão de, se você quer ver um crescimento do seu filho, envolva ele com aquilo que é do Senhor logo nos primeiros momentos, sabe? Não pense que tipo assim, eu vou esperar dar 10 anos, vou esperar fazer tantos anos de idade para começar. Começa agora. Sabe, porque se você não colocar o incentivo no seu filho agora, enquanto ele ainda é novo, pode ser que o mundo vai colocar um incentivo muito maior. E depois você não vai ter o controle. Então, assim, se você tem esse controle, domínio do seu filho agora, investe, faz o possível e o impossível para que ele possa crescer. Então, nesse entendimento, né, nós começamos a envolver as crianças e tudo mais, com louvor infantil, dentro da igreja, onde eles apresentavam. Então, tinha aquelas cantatas de Natal, as crianças estão lá. Páscoa, estão lá, aniversário de igreja, né, algo assim do tipo, até que nós entendemos que, peraí, né, criança não é para cobrir espaço, não é para cobrir buraco. E às vezes as pessoas pensam muito isso, né, que tipo assim, vamos colocar as crianças aqui só para apresentar, mas peraí, elas têm um sentimento, elas têm uma emoção, elas têm um propósito. Toda criança tem um propósito também em Deus. Com certeza. Né? Então, se você olha... Já está sendo construída ali. Exato. Se você olha biblicamente, você encontra inúmeros personagens bíblicos ali que começaram desde a infância. Você vê a figura, por exemplo, que é muito conhecida de Davi, que ainda jovem, ministrava ao Senhor, compunha salmos, tocava. Você vê Josias, que foi um rei, né, ainda novo, com 8 anos de idade. Você vê figuras ali de crianças, até mesmo de Cristo, enquanto criança já estava no templo. Então, por que nós vamos deixar as crianças de lado, né, e investir somente em adultos, somente em casais? Peraí, é o futuro, como você disse bem no começo, é o futuro. Então, nós entendemos isso. E é uma área que poucas pessoas querem mexer, sabe, Marcos? É uma área porque assim, trabalhar com crianças são crianças. Primeiro a gente tem que gostar de criança. Não é a gente gostar só de música. Exato, tem que gostar de criança, exato. porque dá trabalho. E o que você falou aí é muito importante porque os nossos filhos já nos dão sinais. Sim. Por exemplo, a Isabela. A Isabela a gente vai... né, provavelmente até a gente vai olhar com vocês lá, de estar levando ela para lá, para a escola, para a fábrica de talentos. Ela tem a voz dela. Sim. Não, eu fui cantar com ela esses dias, porque quando você vê uma pessoa cantando, parece tão fácil, né? Não, peraí. É só abrir a boca, né? Pega um microfone. Nossa, é totalmente diferente. Meu Deus do céu. E eu fui cantar com ela um karaokê. Menina, ela consegue acompanhar da forma... aquela forma gostosa, né? Não é que a gente... Não, ela consegue acompanhar assim, de tonalidade, de começar... Eu falei... Esse tempo atrás a Vitória cantou numa igreja e ela cantou com a Vitória. Aí, e tipo assim, sem treinar, sem nada. Ela, tipo assim, ela não treina, não faz nada, sabe? Então eu vejo que ela tem, então ela já dá sinais. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente tem que estar atento aos nossos filhos. Porque o que eles vão ser bom, os talentos deles, eles já começam a demonstrar para nós pais desde criança. Sim. E é bom ressaltar, assim, que o que acontece? A criança, ela não tem ego. Isso. Então, ela não tá, por exemplo, igual você falou aí, que a sua filha foi cantar numa igreja, teve a oportunidade... Ela não subiu ali por ego.
por querer aparecer. Não, ela foi lá e fez porque ela se sentiu confortável, ela gostou. E ela já é uma criança que tem temor e já entende. Então ela subiu pra adorar Jesus. Ela foi ali pra fazer. Então, assim, hoje, o que eu acho lindo e eu fico encantada com as crianças são isso. Elas chegam, elas não têm pretensão nenhuma. Ninguém tá ali preocupada com eu vou pegar isso, eu vou pegar... Não, elas querem fazer, simplesmente fazer. Elas querem cantar, elas querem tocar, se errou ou não. Por exemplo, né, o professor tá com o ouvido aguçado, né? Então, sabe, ele já consegue perceber se uma nota saiu, mas a criança não. Tanto que tem alguns louvores que eu falo assim, amor, os meninos erraram tanto, aquilo ali, ela... Mas foi lindo! Eu nem percebi. E é igual você falou, porque você tem o seu... o seu timbre, ele é crítico. Porque você sabe. E quem tá ouvindo não percebeu. Teve um louvor que ele fez, né? Que eu lembro que ele falou assim, amor, esse hoje foi o que mais teve erro. Eu falei, foi o que eu mais chorei. Olha aí. Porque assim... Era sincero, né? Não, e a presença, eu falei, amor... E assim, né? Eu não sou dessa área de ministrar, né? Eu estou com o Pedro já há alguns anos. E desde que a gente começou a se relacionar, eu entendi que o meu propósito... que o propósito se alinhou, né? O Senhor nos uniu e o propósito, ele foi se alinhando. Então, hoje, essa parte da música é algo que a gente vive dentro da nossa casa. Inclusive, nós temos 2 filhos. O meu filho, ele tem 6 anos, o Alexandre. E ele já é apaixonado, assim, ele traz esse legado do pai. Ele, com 6 anos, ele já toca... Ele começou com a bateria, né? Com o teclado, e agora ele toca guitarra. Ele tem 6 anos de idade, ele já é apaixonado, né? Nunca foi forçado. E nunca foi forçado. Foi algo assim que a gente percebeu a aptidão. E ele começou, né? Tanto é que ele já tá agora, depois que terminou o recital. Pai, o meu sonho agora é tocar baixo. Vamos, meu filho, vamos tocar baixo. Ele tem 6 anos. Mas a pretensão dele não é pra falar assim, eu toco tantos instrumentos. Não. Ele se apaixonou por isso e automaticamente ele começou a amar Jesus nisso. Porque, nossa, mãe, a gente tá fazendo pra Jesus, né? Então, o que me encanta nessa área infantil é isso. Porque você não vê aquela disputa entre eles. Eles são sinceros, né? Eles são, assim, verdadeiros. E eu acredito que a verdadeira adoração, ela é isso. Você não precisa rechear ela demais. Você não precisa ficar preocupado demais. É só a presença. E é tudo aquilo que nós precisamos. Quero falar 2 coisas. Primeira coisa é o seguinte. Quando você vê uma pessoa que ela nós comentamos aqui no começo sobre a vitória. Às vezes você nem observa o talento da pessoa. Parece que a unção que ela carrega é maior do que o talento dela. Sim. Então, e quando às ela... vezes até tem o talento, mas a voz dela é linda, ela toca bem e tal, mas você entendeu? Porque você se apaixona pelo... no geralzão. Sim. Entendeu? De ver aquela pessoa, nossa, tipo assim... porque aí parece que o louvor sai diferente. É porque tem uma diferença, e eu acredito que você pode pontuar melhor que eu, amor, entre o artista e o ministro. É diferente. Uma outra coisa que eu quero falar, que você falou aí, que é importante de comentar, nós temos que ter muita atenção sobre isso. Os nossos filhos são as nossas réplicas. Sim. Eles vão fazer aquilo que a gente faz. Então não adianta. Se você vai querer que seu filho lê a Bíblia, se você não lê na frente dele, ele não vai ler. É verdade. Se você está notando que o seu filho está falando palavrão, se você fala palavrão perto dele, ele não vai parar de falar palavrão. Verdade. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes o que esses dias eu vi um cara falar, achei muito interessante. Você ensina muito mais um filho, às vezes, infelizmente, pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Você está no banco da frente do seu carro, seu filho está lá atrás. Pode ser na cadeirinha, pode ser sentado lá atrás. E você está aqui conversando com a sua esposa. As crianças, até uma certa idade, o cérebro delas é uma esponja que absorve ali tudo. Então, de repente, você nem notou, você até esqueceu que seu filho está ali atrás. E você está ali falando mal de uma pessoa, você está ali falando um palavrão, você está ali... Às vezes, porque a gente, infelizmente, em momentos que tá só a gente ali, às vezes a gente acaba comentando alguma coisa que não deveria. Sim. E o seu filho está ali atrás, captando aquilo tudo. Então,
da mesma forma que nós temos que observar nos nossos filhos os talentos deles e tentar ao máximo desenvolver esses talentos, porque igual você falou, porque é um momento que ele vai olhar para aquele talento, ele não está preocupado se ele vai ganhar dinheiro com aquele talento. Exatamente. Ele não está preocupado, porque assim, ó, eu acredito, eu conheço, inclusive da minha família, pessoas que estão formando e que formaram para medicina, que são apaixonados. Sim. E que vão dar excelentes médicos. Eu já conheço pessoas, não da minha família, mas eu já vi outras pessoas que formaram apenas por conta do dinheiro. Que vão ser péssimos profissionais, porque vão ser pessoas que elas não fizeram porque elas amavam, elas fizeram por conta do dinheiro. Então, e eu vejo que quando você tem talento de alguma coisa e isso é desenvolvido, porque a gente fala muito sobre a questão do dinheiro, mas a felicidade é muito maior na questão do dinheiro. É verdade. E uma coisa que eu entendo até mesmo, Marcos, o pai, às vezes, o pai ou a mãe, às vezes esquece de um detalhe primordial. O maior exemplo para o seu filho não é a televisão, não é o artista, não é o TikTok, o YouTube, é você. Você enquanto pai, você enquanto mãe, deveria ou deve ser o maior exemplo para o seu filho. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que eu guardo muito comigo, sabe? Não importa quem foram os seus pais, o que eles fizeram com você. Importa quem é o pai de seus filhos. Importa o que você está fazendo agora, na sua chance, na sua oportunidade. Porque pode ser que você não teve oportunidade, pode ser que você não teve ali todo o acesso, não foi cuidado, não foi amado. Mas e agora o seu filho, a sua criança que está ali, que Deus te deu essa oportunidade agora, o que você vai fazer com ela? Né? O que ela vai olhar para trás e pensar, nossa, meu pai me levou para os caminhos do Senhor, ou meu pai me levou para um caminho de vícios, de bebedice, de algo. O que é? Qual que é o legado que você está deixando? Porque o cristão, às vezes, ele pensa muito, eu tenho que deixar um legado nas pessoas, eu tenho que falar, eu tenho que pregar, eu tenho que ir para o altar. Peraí, o primeiro altar, ele está dentro da sua casa. O primeiro lugar que você tem que pregar é a Jerusalém, é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. Então, antes de você ganhar lá fora, ganha dentro da sua casa. Sabe, antes de você conquistar inúmeras pessoas lá fora, ganha primeiro aqueles que estão do seu lado, seu filho, sua esposa, seu marido. Esse é o maior exemplo. É o nosso primeiro ministério. Exatamente. E o mais importante, imagina, você pode ganhar o mundo. Exatamente. Mas se você não ganhar a sua casa, você vai chegar lá em cima, meu amigo, você vai ter um problema sério. Exatamente. Entendeu? Ó, tem um pastor, foi o pastor que nos batizou na época, que ele era de Tumbiara, um pastor que eu admiro muito. E ele é muito sábio, ele faz muito encontro de casais. E aí, né, a gente começou a fazer reunião de célula e sempre tinha um questionamento, porque na verdade ele era todos desviado, fez o curso de casais, ele escolheu a dedos algum e falou, eu vou discipular esses aqui. Então sempre vinha a discussão da bebida. Pastor, mas beber, no final, beber socialmente, ou beber em casa e tal, mas isso não tem problema. Aí ele falava assim, gente, mas por que vocês estão trazendo essa questão? Eu nunca falei pra vocês que vocês não podiam beber. Eu nunca falei pra vocês que é pecado beber. E aí, era semanal as reuniões. Virava e mexia, vinha um comentário do mesmo jeito, né? Cutucando ele pra, tipo assim, querendo justificar algo que não é justificável. Sim. E aí, lá pela terceira reunião, pela terceira vez, ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou fazer um comentário com vocês, não tô falando o que é, o que não é. Ele falou assim, tem um senhor, ele já é um senhor mais ou menos de uns 70 anos, e ele veio, ele que aluga o imóvel da igreja, e ele veio receber o aluguel, e quando ele veio receber o aluguel, ele veio me fez uma pergunta, pastor, beber uma pinguinha antes do almoço, antes da janta, para abrir o apetite, é pecado? Aí ele falou, não é pecado, não é pecado. Ele falou assim, o senhor tem filhos, não tem? Ele falou, tenho. O senhor tem netos, não tem? Tenho. O senhor bebe essa pinguinha na frente dos seus filhos, do seu neto? Bebo. Ele falou, então, aí é um problema. Ele falou assim, tudo bem, eu vejo o senhor, eu conheço o senhor há muito tempo. Eu vejo que o senhor é uma pessoa idônea, eu vejo que o senhor é uma pessoa responsável e eu vejo que o senhor é uma pessoa que sabe lidar com a bebida. Mas eu quero falar para o senhor o seguinte, será que seu filho vai conseguir saber lidar com a bebida? Será que o seu neto, ele vai entender, ele vai saber lidar com a bebida? Sim. Então, o senhor é o avô. O senhor, para ele, é uma referência. Então, ele vai entender o quê? Ele vai entender que é legal.
E aí eu fui esse tempo atrás falar sobre isso com um parente meu que é evangélico, mas a esposa dele é evangélica e agora que ele tá aprofundando, sabe? E aí eu entrei com isso, porque eles são de uma família linda, maravilhosa e tal, mas ainda tem muita bebedeira na casa. E aí eu comentei com ele tem uma menina e ele é apaixonado em criança, ele é apaixonado, isso eu tenho uma admiração por ele. E ele é um rapaz novo, ele tá com 35 anos, apaixonado em criança. E agora ele já tem 2 filhos, aí ele tem uma menina. Aí eu peguei a gente fazendo um comentário sobre... Aí eu fiz esse comentário com ele, peguei e falei pra ele assim, ó. Você é a referência de homem pra sua filha. Sim. Quando a sua filha for buscar um marido pra ela, a bebida pra ela não vai ser um empecilho. Sim. A bebida pra ela não vai ser um problema. Meu pai bebe. Será que o seu genro, se ele beber... Será que ele vai saber lidar com a bebida? Ele não pode, às vezes, bater na sua filha? Ele não pode trair sua filha? Tarará, tarará, ele não pode dirigir bêbado e tal? Então, nós temos que trazer isso para nossa consciência, porque nós somos a referência para os nossos filhos, né? Nós, como pai, como mãe, né? O nosso filho quer vestir igual a gente, nossos filhos, quando você vê, é a nossa cópia. Sim. E eu falo assim, que os filhos, eles são uma folha em branco que o Senhor nos dá. A partir do momento que ele nasce... Ele não já vem ali com... Você começa a preencher. Uma caixilha, né? Que tá tudo pronto. Não, o Senhor, ele te entrega aqui, ó. Está aqui essa folha. Agora você vai conduzir. Você vai fazer as suas escolhas, né? A forma como orientar é você quem vai escolher. Então, assim, às vezes eu vejo muita gente que terceiriza, né? Que fala, não, mas... Não, foi você que conduziu naquele caminho, sabe? É nosso, você falando assim de roupa, eu brinco muito assim. Porque, por exemplo, nós temos o Alexandre, que é o nosso primogênito. Ele, particularmente, é a cara da mãe, vou dizer assim. Né? Mas se você falar assim pra ele, Alexandre, você é a cara de quem? Ele fala, do meu pai, do papai. E ele fala tão convicto. E assim, às vezes as pessoas brincam. Aí eu tenho que ir, por exemplo, se chegar aqui e perguntar, eu faço, tipo, quando ele fala, pra não discordar dele. Por quê? Pra ele é a cara do pai dele. Ele quer vestir igual o pai dele. A camisa igual o pai. Às vezes ele pergunta pra mãe uma coisa e vem confirmar comigo. Por exemplo, se ele fala assim, Marcos, mãe, esse microfone é preto? É, meu filho é preto. É mesmo, pai? Por quê? Porque ele tem isso confiança. Com o pai dele. Então, assim... Não porque ele não tem confiança em você, porque ele é a referência de homem. Exatamente. Isso. E eu acho isso lindo. Assim, quando você fala de referência, por exemplo, essa questão da paternidade na vida da mulher, ela faz muita diferença. Muita diferença. Eu sou, assim, né? Eu venho de um lar, assim, de pais separados. E o meu pai mesmo, o biológico, eu não tenho contato com ele. Hoje eu tenho, né? Com 7 anos, mais ou menos, minha mãe conheceu meu padrasto. Que hoje é o meu pai. Tanto é que ele é o pai que me levou no altar. É o avô dos meus filhos, né? Ele foi um presente que o Senhor me deu mesmo. Mas eu falo assim, isso me afetou muito na minha infância. A questão da visualização do pai. Muitas vezes, por exemplo, paixonite, essas coisas de adolescente, eu tinha porque eu queria ser cuidada. A imagem que eu tinha era essa. Nossa, mas, né, ser amparada, eu não tinha isso. Então, isso pra mulher, hoje, sendo mãe de menina, eu sempre falo isso muito pro Pedro, né? Eu falo, amor, o primeiro amor da Alice tem que ser você. Ela tem que amar você e você é a referência de marido pra ela. Então, assim, por quê? Porque essa diferença... Por que às vezes você vê tantas mulheres... Hoje a gente atende muitas mulheres, eu atendo em gabinetes, tudo. Mulheres já de 30 e poucos anos, 40, ferida... casadas, já passaram por diversos casamentos, por diversos divórcios, e você vai sentar. Recentemente nós tivemos uma sala de curas, nós atendemos 130 mulheres. Eu até falei pro Pedro, eu cheguei em casa, assim, sabe quando você chega mal? Porque a maioria das mulheres, o questionamento era, pastora, ora comigo, porque eu preciso perdoar o meu pai lá da minha infância. Eu preciso perdoar naquele momento que eu fui abusada e ele não estava. Sabe, eu preciso... Quantas vezes eu me deitei com homens porque eu queria ser cuidada, eu queria ser abraçada. Aí quando você vai ver, traumas. Começa lá na infância. Lá atrás da infância. Foi algo que foi lá que foi estabelecido. Então, por que hoje eu bato tanto na tecla nessa questão das crianças? Por que hoje a gente fala tanto... O Senhor nos conduziu, né, para esse tempo, para estar nesse propósito em relação às crianças, porque hoje eu vejo que é a fase que você precisa cuidar agora para você não ter que ajustar lá na frente.
Então, assim... É o que você tá vendo. Sim. Você tá falando com mulheres que estão todas machucadas, Sim. cheias de problemas, relacionamentos destruídos por causa da infância. Exatamente. Né? E você hoje tem a chance Sim. de fazer isso na vida de muitas Exatamente. crianças. E assim, Marcos, não pense que tipo... mas a criança ali, né, não passou por nada ainda na vida, não. A gente recebe muitas crianças, às vezes com 6, 7 anos, que já estão feridas, sabe? Por quê? Por causa da ausência paterna, da ausência materna. Muitas crianças que, às vezes, assim, infelizmente, né, os pais, eles dão tanto valor ao culto, tanto valor às suas programações pessoais, Trabalho, né? e jogam a criança pro lado, né? Então, às vezes, nós recebemos crianças que vão até sozinhas para um ambiente de aula, vão embora e tudo mais, e a gente não conhece os pais direito, né? Só fez ali uma matrícula, alguma coisa. Então, assim, isso é ruim. É ruim. Porque, mas tá criando independente, Cadê a se virar no participação? mundo. Mas não é isso. Hoje nós vivemos em um tempo diferente, né? Se nós voltarmos atrás, era muito comum a criança ali sair. É lógico que hoje o tempo é perigoso, né? Os dias são diferentes e tudo mais. Só que como que essa criança está crescendo, né? Qual que é a mentalidade que está sendo gerada nela e tudo mais. Então, quando a gente fala das aulas, que hoje o Senhor nos direcionou a isso, e olha que nós já cuidamos de casais, já cuidamos de adolescentes, já cuidamos de jovens, tudo, mas esse é o tempo que o Senhor nos chamou justamente para crianças. Embora hoje nós temos uma empresa, que já vamos falar também dela aqui, que envolve adultos, envolve jovens, mas o nosso ponto mais forte é infantil. Né? O nosso público maior ele é infantil, e a gente ama isso porque é justamente isso. Há uma pureza no coração da criança, há uma sensibilidade maior no coração da criança, para que ela possa crescer com isso enraizado no coração dela, sabendo, peraí, eu posso, através da música, alcançar o Senhor Jesus. Eu posso, através do meu louvor, através de tocar um instrumento, de cantar, levar um louvor suave ao Senhor e trazer a glória, a presença do Senhor também para minha casa. Então, isso não é independente de uma idade, de um óleo derramado, de um título, sabe? A criança, ela pode alcançar o Senhor. A Bíblia mesmo diz, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Por quê? Porque existe pureza. Existe um coração ali sincero, né? De cada um deles, para que eles possam atrair essa presença do Senhor. Mas não canta bem ainda, não é um virtuoso, não importa. Sabe? O que importa é o que está no coração, que não está aprendendo, não está desenvolvendo simplesmente para um alto ego, para uma prepotência, mas entendendo que, tipo assim, eu posso louvar Jesus da minha forma, ainda que a minha voz não esteja perfeita, ainda que eu não sei fazer aqui um acorde perfeito, não sei fazer um dedilhado perfeito, né? Mas da forma que eles estão ali, eles já podem louvar e alcançar e atrair a presença do Senhor. E vale ressaltar, assim, que não tem porque às vezes a gente olha, a gente fala assim, não, existe uma idade para a criança ela ser marcada por Jesus. Não tem essa idade. Nós temos ali, por exemplo, até você, com que idade que você foi batizado pelo Espírito Santo? Foi 8, 9 anos de idade. 9 anos. Não, eu te vou contar isso aqui que foi lindo. Tem o... Vocês devem conhecer o Ednan, cantor? Não. Ednan Rufino. Sim, sim. Uhum. Ele tem um menino, o menino dele eu acho que tem 6 anos. Uma gracinha. E aí eles já viram sinais nele de profecia, de profeta. E aí, agora, recente, sei lá, deve ter uns 15 dias atrás, eles vieram contar pra gente. O filho dele começou assim, pai, o senhor vai receber hoje R$1.000. Vai chegar um dinheiro, não sei os detalhes, mas tipo assim, pai, vai chegar um dinheiro pro senhor, R$1.000 hoje. Aí ele começou a falar isso de manhã. Mais tarde, mesma coisa. Foi o dia inteiro. Ele, pai, dá uma olhada aí, vê se chegou o dinheiro. Olha só. E E aí, tipo assim, naquela, tipo, tá vindo, né? Tá. O pai às vezes nem acredita. Sabe que ele tem esse donzinho ali, mas às vezes o pai até pensa assim, porque a gente fala assim, às vezes começou a criar alguma coisa. Quando foi mais tarde, caiu os R$1.000 na conta dele. Olha. Veio meio que assim, uma oferta, os R$1.000. Pai, olha aí e tal, chegou lá, R$1.000. Olha, eles começaram a chorar, sabe? Porque eles não deram crédito, né? E é normal isso aí, é natural nós humanos. Apesar de a gente ser evangélicos, cristãos, a nossa fé, ela deveria ser muito maior. Então eles começaram a chorar. Então o que acontece? Nós temos que ter esse olhar para os nossos filhos, para desenvolver neles esses dons que eles têm. É interessante que a Bíblia conta, né, a história de Samuel, quando ainda era uma criança.
que no meio de todo o povo de Israel, Deus escolheu falar com um menino. Né? Deus entregou uma profecia para um menino. Tanto que ele estava na casa ali de um sacerdote, né, de um sumo sacerdote, e Deus não falou com Eli, Deus falou com Samuel. Por isso que ele confunde, era a primeira vez que ele ouvia a voz de Deus, né? Tipo assim, Samuel, o profeta tá me chamando, né? Samuel... Ele se levanta 3 ou 4 vezes, né? Exatamente, então assim, peraí, na próxima você fala, eis-me aqui, Senhor, e Deus começa a entregar para uma criança um juízo para uma nação. Então veja que Deus faz como ele quer, né? Não tem essa questão de tipo, tem que ser naquele homem que jejua, que ora, sei lá o que. Deus faz da maneira dele, sabe? E hoje a gente vê isso muito na empresa, né? Sim, muito. Cada criança, cada um. Que é onde a gente construiu isso, né? Então a gente tinha esse projeto dentro da E aí, igreja. beleza, vamos lá. Começou na igreja, vocês começaram a fazer na igreja. Aí vai contando passo a passo, porque assim... você falou um pouco ali antes que chegou um ponto que não cabia, não comportava mais na igreja. Isso. E aí, como foi isso? Volta lá, assim, amor, na parte. Quando ele falou do Estado, ele ficou 11 anos, ele trabalhava no Estado. Uhum. Então, ele supervisionava os professores do Estado de Goiás, ia nos interiores, ele fazia isso. E nós começamos com as aulas lá na igreja. O intuito, como nós dissemos, era algo pequeno. Começou ali, não, vamos formar uma equipe de louvor infantil... E não, vamos divulgar aqui e tal. E começou, e foi vindo crianças. E quando a gente foi parar pra olhar, pra observar, aí o que acontece? Ele ia com os dois, né? Tinha o Estado e tinha as aulas das crianças. Só que aí começou uma hora que começou a apertar. Por exemplo, assim, as viagens já começou a bater com o horário das aulas infantil. E já começou a ter esse choque. Até que um dia ele teve uma palavra da parte de Deus muito clara, né? Que era pra ele... sair dali, que eu falo assim, porque eu que fui a primeira a receber esse anúncio, né? Que estado, você tá num estado assim, pra muitas pessoas é aquele conforto, né? Peraí, eu tô aqui, né? Estado, e outra coisa, estado você não sai depois volta. Exatamente. Não é um negócio tão então, tipo simples assim. Estabilidade, né? Eu vou receber todo mês, todo final de mês, peraí, agora eu vou empreender. Só que vou largar isso aqui. O Deus que nós servimos... Sim. Não tem essa coisa de estabilidade, não. Verdade. Aí verdade. Ele quer que a gente viva na dependência dele. E sabe uma coisa que eu acho linda, assim, que eu vejo? Porque quando a gente recebeu essa palavra, Marcos, a gente não tinha dimensão do que ia acontecer. Olha só. A gente não tinha. A gente não conseguia visualizar. Mas o que o Senhor queria de nós? Uma obediência. Isso. Pedro e Laiane, é assim, tá aqui. Mas pra vocês viver, vocês vão ter que sair do barco. E tanto é que quando ele recebeu essa palavra, nós demoramos ainda um tempo. Por quê? Porque a gente é ser humano. Não, porque tinha instabilidade. A gente quer relutar por aquilo. Né? Não, Deus, assim, né? Até que chegou um ponto, assim, que Deus, ele foi... Profeta, aí vem um profeta, aí vem outro profeta. E a gente foi recebendo, até que, né, chegou o momento e ele saiu. Aí, quando ele saiu, eu falei, agora o negócio... Agora é Deus mesmo. Agora começou a movimentar mesmo. Por quê? Porque as aulas... E até então estava na igreja. Estávamos na igreja. Só que as aulas nunca foi a nossa fonte de renda principal. Ah, por exemplo, nossa, você usa isso. Não. Aquilo ali começou com um propósito, algo ali para auxiliar. Natural. A gente acha que é natural, mas a gente sabe que lá em cima não é natural, né? Em cima já tá, Deus já foi natural tudo pronto. Algo ali. Aí quando começou, aí ele entrou com tudo mesmo. Ele falou assim, não, agora eu vou começar com os novos horários, a gente tava com a lista de espera, né? E ali dentro de uma salinha na igreja que nós usávamos e começamos, né, a organizar ali, começou. Só quando a gente viu, tinha tomado uma proporção muito grande. Começou assim, de uma forma que aí já não tinha mais horários, nós não tínhamos mais condição de atender. E hoje o carro forte da nossa empresa, que eu falo assim, né, que é o principal, é porque nós trabalhamos com a modalidade em conjunto. O que é a modalidade em conjunto? Nós temos as aulas particulares, mas as aulas em conjunto, nós temos ali, por exemplo, 4 alunos por turma, que é o que ele fala das mini bandas. Então, nós temos as turmas que, por exemplo, é um tecladista, um baterista, é como se fosse uma mini banda mesmo. Né? Você já tá falando, se você quiser ali tocar ali uma banda ali, cada um já tem um instrumento, legal. Então, vamos supor que cada um desses horários já tinha 4, 5 alunos. Só que aí já tinha um horário atrás do outro. E não tinha mais como. Então, assim, tomou uma proporção que não tinha mais. Que maravilha.
Porque aí foi o quê? Foi o vizinho que contou pro outro, que contou pro primo, que contou pro amigo, que contou pro coleguinha. E quando a gente viu, já tinha tomado essa proporção. Então foi algo que não começou com um propósito financeiro, de falar assim, e vai ser a fonte de renda da nossa casa, da nossa família, mas tinha um propósito naquilo ali. Né? E o Senhor mesmo, ele foi gerando, foi movimentando, e foi quando nós abrimos mesmo. O Senhor, né, soprou esse nome no coração do Pedro, da fábrica de talento, foi algo que Deus gerou, né, no coração dele. E é verdadeiramente uma fábrica de talentos. Hoje, o que eu sempre falo, assim, que a gente bate muito na tecla, nós ensinamos-se a técnica, né? O Pedro, né, o professor Pedro hoje, ele é formado nisso, né? Ele tem essa formação nisso, mas hoje eu entendo que o propósito da fábrica de talento, nós não estamos ali para simplesmente ensinar música, para que as crianças, elas cresçam em questão de técnica. Esse não é só o nosso objetivo. Hoje, o nosso objetivo é formar ministros. Nós falamos muito sobre isso. Hoje, o desejo do nosso coração e o entendimento que a gente tem é que hoje nós estamos aqui para levantar ministros. E é interessante, Marcos, que tipo assim, nós expandimos, né? Foi tudo assim, algo muito rápido. Que nós estamos falando de uma empresa que aqui agora em 2025, ela nasceu em 2025, né? Como empresa. Que até então era um projeto dentro ali da Igreja Impactados, que nós somos gratos, né? E continuamos ali e nesse sentido de gratidão, porque às vezes o que acontece com um empresário, com alguém que começa a empreender? Esquece de onde saiu. Então nós não esquecemos de onde nós saímos, né? De onde nós viemos. Tanto que hoje nós continuamos servindo a nossa igreja, ali a Igreja Impactados, como um ministério de louvor, levando as crianças, quando tem alguma oportunidade, né, de levar algum aluno e tudo mais. Então, assim, você ser grato da onde você saiu, sabe? Isso é algo que não pode sair do seu coração, né? De onde é a sua raiz. Então, nós somos muito gratos a isso porque nos abriu a visão. E inicialmente a gente pensou, gente, mas como é que vai ser e tudo mais? Só que aquela confiança em Deus. Sim. Vamos lá, vamos dar o passo. Porque empreender hoje, nesse Brasilzão, não é fácil, né? Você assumir esse passo, ainda mais tendo família, tendo filhos, então você pensa assim, como que vai ser o dia de amanhã? Só que a partir do momento que nós demos esse passo, a gente viu a mão do Senhor estendida sobre nós, sabe? No sentido financeiro, no sentido de crescer, porque na igreja nós não divulgávamos o nosso trabalho, era algo de boca em boca. Quando nós fomos para a empresa, e muitas pessoas chegaram, faz o marketing, faz isso e tudo mais. Eu sei que é importante, eu sei que, né, tem determinadas áreas que necessitam, só que nós nunca pagamos um tráfego pago. Nós nunca chegamos assim no lugar e falamos, divulga aqui a empresa. Nunca chegamos na igreja e falamos assim, põe uma foto aqui, vamos colocar. Até recebemos proposta. Nossa, vamos passar com um caminhão, com um negócio, a imagem de vocês e tal, e divulgar isso aqui. Só que assim, a gente não precisou disso, porque Deus sempre mandou pessoas, sabe? A ponto, assim, de ser algo tão incrível, de uma pessoa ter que parar, desistir das aulas, e ela ia sempre falando pra mim, amor, o dia que sair um, levanta dois. O dia que uma pessoa desistir, Deus vai mandar 3, vai mandar isso. Isso a gente tem vivido, sabe? O que... E só voltando na questão do Estado, que às vezes eu tinha esse pensamento de estabilidade, de tipo, se eu sair, como é que vai ser, né? Eu ganhava um valor X. Hoje o que a gente ganha é 4, 5 vezes a mais do que nós ganhávamos lá. E às vezes a nossa mentalidade fica presa a um valor. Isso. Sabe? Isso. Digamos assim, Deus tem um projeto para você enorme, mas a sua mentalidade está tão pequena que você olha para aquele lugar de comodismo e não quer sair dali. Sabe? Deus tem um plano enorme para você, algo extraordinário, mas a sua falta de fé, a sua falta de confiança no que Deus pode fazer por você e que Ele já determinou para você, te limita a sair daquele lugar de conforto e viver o que Deus tem para você, que é extraordinário. Então, assim, hoje nós vivemos, graças a Deus, de uma forma bem, né? O Senhor tem suprido, o Senhor tem feito, é milagre atrás de milagre, nós vivemos numa dependência realmente do Senhor, só que onde, pela graça do Senhor, nunca faltou nada, não faltou alunos, não faltou ali na nossa empresa, sabe? Não faltou ali a condição, recurso, nada, até mesmo para promover eventos até maiores, né? Sim. Por exemplo, nesse ano nós fizemos 2 recital, né? Que foi em julho e em dezembro. No início desse ano, o Senhor me deu uma palavra, assim, no meu coração, que nós iríamos para um teatro. Aí, quando eu ouvi esse nome, eu falei, meu Deus, nós vamos fazer um restaurante no teatro. Porque até então nós fazíamos na igreja, né? Então é muito mais fácil, né? Tá ali dentro da igreja, tem estrutura, tá tudo pronto. Teatro não.
E É aí gasto. nós pisamos lá e o Senhor, né, nos entregou essa palavra e falou ao meu coração que era para pisar, que Ele ia mandar patrocinadores, que nós teríamos lá. E assim foi, sabe, Marcos? Olha só. Quando nós fomos lá visitar o teatro em julho, nós fechamos ele sem recurso nenhum. Tinha que dar a entrada. E até uma semana antes do evento nós tínhamos que estar com o teatro pago. E nós pagamos tudo, todos os fornecedores. Porque o recital, quando a gente faz, não é pra só benefício próprio. Tô fazendo para captar recurso, não é isso. O intuito dos recital, né? A gente fez o especial de fim de ano, que foi dia 5 agora, é para que as famílias possam ver, né, tudo aquilo que as crianças, tudo que os alunos eles aprenderam durante o semestre. E o nosso intuito ali é um evangelismo. Com certeza. Então, o intuito da Não tem fábrica, dúvida assim, disso. o propósito da fábrica é esse. Uhum. E nós não ficamos ali o tempo todo, né, falando, oh, você tem que ir, você tem que converter, porque nós temos o entendimento de que quem convence é o Espírito Santo. Isso. Então, nós estamos ali, o Pedro está ali, né, ensinando a música, eu estou ali, né, desde a recepção, atendendo eles, tudo, e eles estão sendo conduzidos por esse ambiente. Sejas pra trás, uma aluna, uma adolescente até falou assim pra mim, falou, tia, eu queria te pedir um negócio, eu venho fazer aula, tudo, mas eu posso pedir pro meu pai vir mais tarde, que eu queria ficar mais tempo aqui dentro. Olha que gostoso. Eu gosto Olha, de grande ficar que aqui bom. dentro. O ambiente. É. Exatamente. Gente, também não sei quem falou isso, mas eu já vi várias vezes. Pregue, pregue, pregue. Se precisar, fale. Sim. É isso que vocês fazem. Exatamente. É isso que vocês fazem. Vocês carregam isso, sabe? Então, assim, ali é um local que as crianças se sentem amadas. Sim. É um ambiente de Deus. E, na verdade, assim, por trás desse nome, existe um outro nome. Fábrica de Cristãos. Sim. Porque ali vocês estão construindo cristãos. Sim. Vocês estão construindo mulheres e homens melhores para o futuro. Vocês estão construindo ministérios de louvores ali dentro. E o que eu vejo, assim, vou contar para eles aqui, porque o que eles estão falando aqui é do coração, porque assim, você imagina essa vida corrida deles, 2 filhos, né? A escola, uma loucura, Pastores. igreja, né? Eles servem na igreja. E a gente nós fomos fazer Deus colocou no nosso coração pra gente fazer uma festa no Dia das Crianças no bairro Garavelo aqui de Goiânia. E aí a gente foi muito em cima da hora, né? Muito em cima da hora, foi praticamente uma semana antes do Dia das Crianças, então a gente tinha que levantar recursos, a gente tinha que saber o local, e a gente queria que fosse tudo feito conforme a vontade de Deus. E aí a gente foi lá lavar, onde ia ser, era uma quadra, e esse casal foi para lá ajudar a lavar a quadra. Pegar no rodo, na vassoura, na mangueira, jogar água. Então, assim, a gente vê que é do coração deles. Eles não precisavam ter ido lá. Eles no outro dia estariam lá para ministrar o louvor, inclusive levaram crianças para ministrar o louvor. Então, eu vejo muito, acontece muito sobre isso. As pessoas, às vezes, elas entendem o seguinte: eu sou um cantor, eu sou um músico, eu sou um pastor, eu vou fazer parte daquele evento, eu vou lá só para levar a palavra. Eu vou lá somente para cantar. Eu não vou lá para ajudar na faxina, eu não vou lá para... Tá errado. Sim. Tá errado porque é do nosso coração. Você tem esse dom? Beleza, porque você tem que entender o seguinte: enquanto você tá lá cantando, outras pessoas estão servindo, carregando as coisas, atendendo, né? Então, assim, as pessoas naquele momento que você tá cantando, elas também estão trabalhando. Sim. Então, cada um com seus dons. Então, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou cantar, então não vou fazer nada não, eu vou só pra cantar. Eu já, não, o que é isso? Mas o que é isso? Né? Já é demais, né? Mas o que Deus vê nisso? Nosso coração. É verdade. Que você realmente está fazendo aquilo por amor, não por obrigação. Você não está ali se achando que eu sou demais. Não, peraí. É legal isso aqui? É de Deus? Não, peraí, vamos abraçar, vamos fazer, vamos ajudar.
Então eu vejo isso em vocês, Amém. que vem de dentro para fora. Então, eu não tenho dúvida que essas crianças ali são acolhidas, são amadas. Gente, e assim, eu vejo um ambiente é um ambiente que eu quero que meu filho esteja lá. E nós estamos falando assim, Marcos, de uma empresa, né? Hoje é uma empresa, e eu entendo que a sua empresa, né, o seu negócio, ele precisa glorificar o nome do Senhor. Isso. Sabe? Isso. Precisa glorificar o nome do Senhor. Cada aula que nós começamos ali, nós começamos em oração. Ah, mas a criança não sabe orar, o adulto não sabe. Não tem problema, eu oro. Naquele momento ela não sabe, mas ela vai sair dali sabendo. Mas é uma semente, Aham. sabe? Você precisa semear em algum momento. Então, assim, Deus te deu uma empresa, o que você vai fazer com aquilo? Ah, agora não entra aqui, não tem Bíblia, não sei lá o que. Peraí, da onde que você veio? Sim. De onde que você saiu? Peraí, Qual é não. o seu princípio, sabe? Evangelismo é lá fora, que dentro da empresa. O nosso princípio sempre foi o quê? Falar de Jesus. Então, não é porque agora eu tenho empresa, eu tô fora da igreja, né, das portas da igreja, que eu vou deixar... Não, continua glorificando o nome do Senhor. certeza. Continua falando de Jesus. Então, a gente Exato. começa orando, a gente glorifica o Senhor. Os nossos recitais, eles começam com oração. As músicas são para glorificar o nome do Senhor. Ah, mas o aluno ali não é cristão. Não importa. Sim. Ele vai participar, ele vai louvar Jesus junto com a gente, sabe? E nós não precisamos, às vezes, falar para os pais, tipo assim, o seu filho, isso, aquilo, outro, de Jesus, para os pais e tudo mais. Os filhos são ganhos. Sim. E os próprios filhos ganham os seus pais. Então isso é uma coisa até bíblica, né? Que os pais ganhando os próprios filhos para o Senhor Jesus. E o que você falou pro pai, Pedro? Nada. Né? Às vezes eu ensinei ali essa criança a tocar, a cantar. E através da graça do Senhor, né, sobre a vida daquela criança, ela alcançou os pais. Então nós Sim. temos muitos testemunhos assim, de mães que levavam os filhos para fazer as aulas, o pai nunca quis saber de Jesus, e em determinado momento teve uma apresentação, teve ali algum louvor, a criança participou, o pai foi 1, 2, 3 vezes, quando foi ver o pai batizou. Sim. Tá lá Olha orando, só. tá lá servindo ao Senhor, serve na igreja, E né? é até interessante, por exemplo, esse caso dessa criança que ele está falando, porque quando a mãe colocou, né, o filho lá para fazer aula conosco, ela até me falou assim, a mãe já era cristã, ela me falou nos bastidores, né? Pastor, eu estou colocando como uma forma de isca mesmo, é uma estratégia que Deus me deu. Porque eu vou colocar e a partir de hoje eu vou fazer um compromisso no horário da aula e é o meu marido que vai trazer toda a aula. E aí o que acontece? As aulas eram ali dentro da igreja, no espaço, então mas é do lado de fora, ele ia, sentava na cadeira, ficava esperando ali, o filho terminar e sair. E ia lá toda semana, tá. Só que ele tava vendo o ambiente, ele tava ouvindo, ele tava, como se diz, a sementinha tava ali. E ele ouvindo, ele vendo tudo que tava acontecendo, e eu sempre ali, o Pedro e tudo e tal. Até que quando a gente foi ver, aí o Pedro a gente teve oportunidade, por exemplo, nos cultos. Não, vai participar, pode pôr. E aí o que os pais tinham que estar lá para poder presenciar. E o que era? Tinha que participar do culto, geralmente era no final do culto, então tinha que estar ali. Então foi indo. Quando a gente viu, já estava participando de uma célula, tudo. Quando viu, já tinha batizado e hoje serve ali na igreja. Olha só. Então nós entendemos que é o quê? É uma semente. Com Nós certeza, temos, gente. por exemplo, um caso de um adolescente, falando assim, né? Até compartilhar isso com vocês. Que ele entrou totalmente roqueiro, pretão e tal, e querendo tocar umas músicas na guitarra. E o Pedro, não, eu te ensino, vou te ensinar, tudo. E começou tudo. Até que chegou um dia de uma aula que o Pedro falou pra ele, porque adolescente gosta de desafio, né? Ele falou, hoje eu tenho um desafio pra você, nós vamos ter um evento, você vai tocar comigo? Tocou nesse evento lá na igreja. E se envolveu com os adolescentes. E quando a gente foi ver, depois já tava no final, já tava lá na lanchonete, conversando com os adolescentes, fizeram uma amizade. Depois, quando a gente vai ficar sabendo, começou a ir nos cultos, porque um adolescente convidou, tudo. Olha só. Até que ligou, aí já mudou. Antes era tio Pedro, aí já foi pro pastor, né? Pastor, eu batizei, você acredita? Em nenhum momento, Marcos, a gente falou, ó, você tem que batizar. Muda se de arrepende, vida. tira Tá essas errado. camisas aí. Não, foi só a gente... Que não é de Deus. Não, foi um convite que a gente fez e ele aceitou e ali o Senhor abraçou ele, porque é justamente a gente entende que não é na força do nosso braço. Não é eu que vou convencer. Não é no nosso tempo. De que ele... Pregue, se possível. Exatamente. Então hoje a gente entende que a gente joga a semente,
através de uma criança que, por exemplo, hoje nós temos os primos dos primos, né, por exemplo, é uma criança que é da igreja, que convidou o primo que não é, mas que começa a participar e quando vê já tá envolvido nos eventos, né? Teve até uma mãe que semana passada falou assim pra mim: nossa, pastora, eu tava com meu sobrinho, né, tudo, ele que me fez voltar pra Jesus. Eu falei, como assim? Não, porque eu tava ouvindo música dentro do carro e ele virou pra mim e falou assim: titia, você sabe que essas músicas vão te levar pro inferno, né? Criança é sincera. Eu não ensino isso não, tá? A Isabela faz cada um, você não tá entendendo. E assim, ele não mede a palavra, não deu volta. Tia, você sabe que isso aí que você tá... Tia, que música que tá te fazendo sofrer. Para... Aí ela falou que ela ficou tão envergonhada que ela falou assim: não, eu preciso voltar pra igreja. E voltou, através de algo que a criança falou. Então, assim, existe tanta verdade, tanta vida de Deus mesmo que flui através. E a criança, ela não precisa de muito... Ela não... A minha ela tem 4 anos e a Alice, meu Deus, ela vai direitinho sem nem dar nem curva. Ela não faz nem assim, ó. Ela vai papo. E eu acredito que é isso, sabe? O Senhor chamou essa geração pra isso, sabe? Toda semente, uma hora ela vai florescer. Sim. Vai. Uma hora ela vai crescer. Vai. Então, às vezes, você, enquanto pai, enquanto mãe, pensa assim: nossa, mas vale a pena? Vale a pena. Você pode não estar vendo fruto agora, sabe? Mas uma hora essa semente, ela vai florescer, ela vai crescer, vai frutificar e você vai colher. Então nós falamos muito isso para os pais, sabe? Em cada final de recital, cada final de apresentação. Vocês estão plantando, nós estamos aqui apenas regando. Através do conhecimento, através ali de cada nota, de cada canção que é entoada. Mas quem vai colher isso aqui é você. É a sua família. Nós somos apenas um canal, é como a Bíblia diz, né? Paulo fez algo, Pedro fez aquilo outro, mas quem está ganhando é o reino. No final de tudo, nós estamos regando, as famílias estão colhendo, e quem vai colher mais ainda é o reino do Senhor. Porque essas crianças vão louvar Jesus, vão levar Jesus para outros que estão perdidos lá fora. Sabe? E o que você está falando, Pedro? Você está lá com a Bíblia aberta, você está em cima do altar, não tem. Então, o que eu costumo dizer... Quem transforma é o Espírito Santo. Sabe? Mas ele, com certeza, está ali, presente. Sim, isso, então, mas, sobretudo, aproveita a oportunidade que você tem de falar de Jesus onde você estiver, isso. Sabe? Mas não precisa falar de uma forma tão incisiva. Às vezes, a sua atitude vai transformar alguém. A sua atitude, o seu ato de amor, o seu ato de compaixão, de empatia por alguém, vai transformar essa pessoa. Né? Você não leva Jesus somente através da Bíblia, você não leva Jesus através somente de uma pregação. Através de pequenos atos, pessoas podem ter a vida transformada, né? E você ser canal de bênção para isso. É o que eu costumo dizer, a gente ganha primeiro para nós. Você ganha a pessoa para você. Porque, por exemplo, chega uma pessoa, senta aqui, como é que você já vai introduzir Jesus nela, falar se você nem ganhou a confiança dela? Como é que nós fazemos um trabalho, na verdade, assim, eu ajudo. Eu já fui em 2 situações. A gente já foi numa missão indígena, tá? E eu ajudo um pastor que faz, chama Banho da Dignidade. Ele criou... Eu fui chamado para essa semana agora. Olha que bênção. Isso é maravilhoso. Então ele fez o trailer para dar banhos nessas pessoas em estado de rua, em situação de rua. E aí a gente leva roupas, ele toma banho, ele troca de roupa. Aí a gente leva um alimento, né? Já levamos de diversas formas. Levamos pão com mortandela porque diz que eles gostam. Eu tenho um morador de rua que a gente ajudou ele a transformar. Então, assim, ele falou assim, e hoje ele ajuda, olha que legal. E ele falou, leva pão com mortandela, que a gente adorava, a gente não sei o que e tal. Deus. Porque todo mundo leva sempre a mesma coisa, uma marmitinha ou uma sopa e tal. Que é louvável, que é maravilhoso. Não quer dizer assim, eles querem alguma coisa diferente também. Aí, leva esse alimento. E depois, o mais importante, a palavra. Sim. Pergunta se quer aceitar Jesus. Pergunta... Aí a gente não pergunta. Ele se oferece, fala assim, cara, você não tem uma casa de recuperação que você possa me levar e tal, eu quero sair dessa vida aqui. Então a gente também tem levado pessoa para essas casas de recuperação, porque o pastor que toma conta disso, ele é um ex-drogado, cara que saiu das drogas 10 anos atrás, ele é um pastor. É um cara que passou diversas casas de recuperação, então... E depois ele abriu uma casa de recuperação. Um tempo atrás, mais ou menos 1 ano atrás, ele tinha uma casa de recuperação, ele foi embora para os Estados Unidos, deixou essa casa de recuperação com uma pessoa e voltou com o intuito de abrir novamente outra casa de recuperação. E aí ele entendeu que Deus não queria isso para ele.
Mas Deus não... eu falo que Deus não desperdiça nada, né? Sim. Então, a experiência de como ex-drogado que ele teve, do mundo das drogas, depois de passar em casas de recuperação e depois de ter a casa de recuperação, isso deu uma bagagem para ele gigantesca. Então, ele tem toda essa facilidade. Então, ele cuida dessas pessoas hoje e tem o local para levar, porque ele conhece todas. Inclusive, essas casas que ele conhece, ele está sempre levando palavra, ele está sempre levando uma doação. Então, assim, ele tem portas abertas. Uhum. Então, o que acontece? Parece um assistencialismo, mas você não vai chegar numa pessoa com fome Sim. e querer falar de Jesus pra ela, gente. É hipocrisia. Você matar a fome primeiro. Não tem como. A gente foi numa missão nos indígenas, mesma coisa. Você vai chegar lá de Mambanã e vai falar assim, aí, você precisa aceitar Jesus. Ele, como assim, meu amigo? Nós tá passando fome. Que Jesus é esse que vai deixar nós passar? Você tá entendendo? Então, não tem como. Então, assim, é importante que você traga para a pessoa algo a oferecer para ela, para que ela ouça em nome de Jesus. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Assim, eu tenho a minha opinião e quero ouvir de vocês. Claro. A música, de modo geral, instrumento, quem canta, abre portas? Eu falo no mundo geral. Abre portas? Eu digo que sim. Eu acredito. Porque assim, ó, vamos dizer o seguinte. Eu sempre tive vontade, mas vontade não adianta a gente só ter a vontade. Você tem que ter ação, né? Mas quando um jovem, principalmente uma criança, um jovem, chega num local e pega um violão, no meio de outros jovens, começa a tocar um violão e cantar uma música, o ambiente se transforma. Eu tenho um sobrinho que ele canta muito bem. E ele trabalhou na Mitsubishi, da fábrica da de montagem de carro Mitsubishi. Então, você não tem noção de tanto de portas que abriu para ele. Por exemplo, quando ele foi fazer a seleção, ele falou para mim, falou, tio, o que diferenciou para mim, o senhor sabe o que foi? Eu sabia tocar violão. Eu diria que... Nada a ver, você concorda? Assim, no sentido, você vai entrar no... Ele formou para engenharia mecatrônica, e era bem concorrido para conseguir esse emprego lá na Mitsubishi. E recém-formado, então ele concorreu com vários. E uma das coisas que diferenciou ele foi ele tocar violão. Ele falava inglês, isso ajudou, né? Não falava fluentemente, mas falava. E tocava violão muito bem. Isso diferenciou ele. Existem muitos estudos que mostram assim, o benefício da música, né, inicialmente. Porque ele ativa e aguça a sua parte psicomotora, a sua sensibilidade, né, a sua coordenação motora. Então isso assim vai te auxiliar bastante em diversas áreas. Então, às vezes, até a minha esposa ela brinca assim comigo, que ela quer me mostrar algo, eu vejo rapidão e pronto, ela, mas você nem viu e tudo mais, eu já vi, já sei a cor, já sei como é que já sei como é, porque você passa a ter uma sensibilidade e você liga as coisas mais rápido, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um instrumentista, né? Um baterista. Um baterista, ele toca algo com uma mão, faz outro ritmo na outra mão, outro ritmo num pé, outro ritmo em outro pé. Quem canta ainda, né? Então você está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Além de, às vezes, ter que ler, né? A letra ou a partitura, o que for. Você pode colocar aí 6, né? Ou até mais coisas, que você vai ter que prestar também atenção nos outros que estão tocando juntamente com você. Então, pensa tanto de coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo, né? Você tem que ouvir a guitarra, ouvir a voz, ouvir o outro, se você canta, vai tocar certo, no tempo. Então, tudo isso aguça diversas áreas na sua mente, né? Motoras, essa psíquica também, que vai te... Porque o nosso cérebro, eu já vi muita falando sobre isso, eles vão criando, como é que chama? Sinapses. Vão criando sinapses que não existem no nosso cérebro. Então, ou seja, você está pegando uma parte do seu cérebro, você está... É como se você estivesse, como que eu posso dizer? Amplificando, né? Desenvolvendo aquela parte que você falou, psicomotora. E você falou da dificuldade. Meu filho começou a fazer bateria. Meu filho está com 31 anos. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, ele invocou que ele ia trocar bateria. E aí ele começou, através de um cara que é músico, profissional. O cara falou, não, na hora que você quiser ir lá em casa, tal, pode ir lá que eu vou te ensinar e tal, tal.
Aí ele falou, meu Deus, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Ele pegou, porque tem as fases, né? Sim, Você sim. começa aqui, né? depois Vai dificultando, vai dificultando. Depois não sei o quê. O que mais chega pra gente é assim, o que é o mais fácil? Tudo é difícil, né? Tudo vai ficar difícil uma hora, mas tem uns que começam mais rápido aqui. E essa questão da coordenação, por exemplo, quanto mais cedo começa, melhor é. Porque a gente vê que as crianças... Tem alguns adultos que chegam que... Ai, será, professor, que eu consigo? Tudo. Ele demora mais. Demora mais, porque o adulto, ele não tem a coordenação. E o nosso desenvolvimento do nosso cérebro já não é tão grande. Como eu estava falando mais cedo, que o cérebro de uma criança parece uma esponja. Não, e a criança, ela absorve... Tanto é que o Pedro, nosso lema é... Te ensino a tocar uma música em um mês. Eu tenho esse lema. Que legal. Então, Na verdade, tem muito aluno que chega ali e toca na primeira aula. Na primeira aula. Meu Jesus. Então, por quê? A criança, ela tem essa facilidade. Então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, essa diferença nos meus filhos. Por exemplo, o Alexandre. Ele é aguçado. Tanto é que eu falo, meu Deus, tem hora que tem que dar a minha pequenininha aqui. Por quê? Porque é muito aguçado. E eu acho tão bonita, assim, essa questão da música. Por exemplo, hoje lá na escola, nós temos muitos alunos que têm diagnósticos, por exemplo, de autismo, nível 1 de suporte, com TDAH, imperativos, que fazem a aula de música como terapia. Entendeu? Que foi algo que foi direcionado. Então, nós temos alunos ali, assim. E é tão lindo você ver que, por exemplo, eles chegam, assim, tímidos, né? Tudo, muitos, quando é imperativo, né? E fica, né? Vira aquele alvoroço, tudo. Mas aí, quando eles começam a compreender, a gente escuta vários feedbacks de mães. Nossa, pastora, ou tia Laiane, né? Muito conhecido como tia Laiane. A psicóloga deu o relatório e falou assim, que como que ele mudou até na escola, sabe? Que melhorou lá o aprendizado dele. Atenção. Então, a atenção. Nossa, agora ele não tá disperso mais. E só que o quê? Às vezes, por exemplo, isso você pode, amor, falar com mais propriedade do que eu. Às vezes, por exemplo, para um aluno autista de suporte 1, né, de nível 2, a aula é sempre como se fosse a primeira. Por quê? Ele tem a sua dificuldade, mas ele está ali absorvendo, né? E eu acredito muito na questão do ambiente. Então, nós estamos ali, né? Ele tá ali ensinando a música para ele, mas ele tá ali absorvendo, né? Então, a gente tinha um aluno que ele tava fazendo tratamento com crise de ansiedade. Ele chegou para nós uma criança, toda manchada, tudo vermelho, um negócio, e falou que já tinha feito vários exames e nada, e dias, né, nas emergências, até que a mãe, né, recebeu o diagnóstico de ansiedade. E a bateria, que era o instrumento de escolha dele, foi começada a usar assim, não, se você não banhar, eu não vou te levar pro Tio Pedro hoje. Se você não, então eu vou fazer. Se você não comer, eu não vou te levar pro Tio Pedro hoje. E hoje são uma criança que está conosco e que foi totalmente curada. Curada. Então, assim, e você fala assim, nossa, Laiane, mas criança com ansiedade? Muitas. São crianças, adolescentes que têm hoje, né? Essa não é só de um diagnóstico, mas de ansiedade mesmo. Aquela coisa ansiosa, fica, né, preocupado. Meu Deus, será que eu consigo? Crianças. E até em relação à oportunidade, né, que você perguntou, Marcos, a música, ela é algo que traz alegria. Sim. Todo lugar que você vai, tem música, né? E todo lugar que tem música, ou tem alegria, ou tem sentimentos. Então, quem toca, quem canta, né, expressa esse tipo de sentimento. Então, logo, você traz uma alegria para o ambiente. Sim. Você traz uma sensibilidade, um sentimentalismo a mais ali para onde você está. Então, eu diria, em relação a abrir portas, abre demais. Para mim, já abriu demais. Eu acredito. Sabe? Nós já chegamos, assim, às vezes, em lugares que a gente não conhecia ninguém. Deu um violão ali na minha mão e comecei a tocar, acabou. Fez rodinha e tudo mais, aí pede uma, pede outra, aí você não pode nem ir embora mais, porque senão acaba a alegria da festa, não, né? E outra coisa, e a pessoa fala assim, ó, eu vou fazer uma outra aqui, eu quero que vocês estejam aqui. Você já vira convidado, entendeu? Você Aí já virou outra agenda, não, nós vamos ter um churrasco tal, e você vai. Ótimo, né? Então, assim, abre sim muitas portas, né? Porque traz essa alegria. Isso. Né? Então, por que a gente gosta tanto disso? Porque a gente vive um ambiente que é alegre. Mas tem músicas que são tristes, tem músicas mais ocasiões, assim, né? Tem, mas sobretudo é algo feliz. É uma música para cada ocasião. Exatamente. Só que a maioria do tempo é algo feliz, é algo prazeroso. Então você trabalhar com aquilo que é prazeroso,
não te desgasta. Você trabalhar com aquilo que te traz alegria não vai te trazer essa depressão que às vezes você fica no seu serviço, sabe? Aquela vontade. Faça o que gosta e nunca trabalharás. Exato. Hoje a gente vive isso. Hoje a fábrica é algo que faz parte da nossa casa, porque hoje, né, a fábrica se resume em nós, né? E hoje os meus filhos estão ali todos os dias. Então é um ambiente que eles estão crescendo, é um ambiente que nós estamos ali trabalhando, mas hoje a gente vive tudo junto. É o trabalho, é o exercer o ministério, é o ID. Gente, então, sinceramente, assim, vou falar como evangélico, como cristão. O que vocês estão vivendo é o que todo cristão verdadeiro, autêntico, quer viver. Porque qual que é a nossa maior briga? É fazer que o nosso trabalho seja também um local de evangelização. Sim. Por exemplo, no meu caso da Elizabeth, Deus pegou e falou assim, Deus manda falar, né? É engraçado que é igual lá no Antigo Testamento. Deus manda falar, fecha todas as lojas. Meu Deus. Naquele momento a gente tinha 4 lojas, uma em cada cidade. Então o que acontece? Só que o que eu observava da nossa loja? Porque inclusive foi feito em cima de oração, um pedido para Deus, em cima de jejum, para que Deus desse uma direção, certo? E ele veio a direção, fecha tudo. Sim. Porque eu não consigo olhar a nossa empresa, a nossa empresa é igual a Big Lar. Eram lojas igual a Big Lar. Eu não consegui olhar para nossas empresas e falar assim, eu consigo andar 100% com Deus aqui dentro. Começa pela questão fiscal, aí depois vem pela questão, assim, é um lugar que você vai ter que pagar um funcionário um preço mais barato e ele vai ter que trabalhar mais. Então, nossas funcionárias é tudo mulher, então é como se você estivesse tirando a mãe de casa, afastando ela do filho. Claro que se ela não for no nosso, ela vai no do outro, mas deixa pro outro. Eu não quero, não quero assim. Nós conseguimos evangelizar, levar pessoas para a igreja da nossa empresa. Claro. Mas não dá pra você falar de certas coisas com a pessoa e não, ambiente, né? Não ser coerente, entendeu? Então, assim, aí a gente vendia Buda, a gente vendia... Eu não tô falando mal de nada, não. Tô falando assim, que não condiz aquilo que a palavra me fala. Sim. Entendeu? Era um incenso, era não sei o quê. Então, não dava. Não dava, né? O trabalho é excessivo, você não tem um tempo para dedicar um ministério. E aí, o que é hoje o nosso grande desafio meu e da Elizabeth? Nós estamos buscando algo que seja dessa forma, entendeu? Sim. Algo que seja prazeroso pra gente fazer e que seja para edificar o nome de Deus. É isso que nós queremos, entendeu? Porque aí casa tudo, porque a gente sabe que Deus está ali. Igual você falou, eu não faço marketing. É porque tem quem faz pra você, entendeu? O céu tá fazendo. O céu. O cristão, às vezes, ele pensa assim, né? Nossa, eu quero viver pro evangelho, sei lá o quê. Hoje, eu posso dizer que nós vivemos do evangelho, sabe? Mas não é o evangelho de estar todos os dias em cima do altar. Não é o evangelho de estar todo dia pregando a palavra, a Bíblia, né? Em cima de um altar. Ambiente, né? Mas nós pregamos todos os dias através de cada aula. Certeza. Pregamos todos os dias através de cada criança, cada adulto que vai ali, né, que recebe ali, que aprende, na verdade, através de uma música, através de uma canção. É a nossa escola bíblica dominical ali, sabe? Então, assim, que é semanal. Então, esse é o nosso ambiente. Então, hoje nós vivemos do evangelho através da música. Vivemos do evangelho através dessas aulas. Eu não estou em altares todos os dias, não estou, né, nos maiores igrejas, mas as pessoas estão vindo para aprender e daqui a pouco elas vão estar lá, sabe? Igual nós temos muitos alunos hoje que são de diversas igrejas, que toda semana ministra, que toda semana tá cantando, que toda semana tá ali louvando, né? Que vem na gente o quê? Aprender, né? Absorver, mas que estão levando lá para fora. Nós não precisamos estar lá, mas eles estão indo. Então é justamente o ID, sabe? O ID não é toda vez você ir até aquele lugar, mas pessoas virem até você e você levar o evangelho para que elas possam alcançar outros, porque você não vai conseguir alcançar o mundo inteiro, você não vai conseguir alcançar todo lugar, é como esse podcast, né? Se você não fizer, pode ser que você não vai alcançar quem está lá do outro lado do mundo, mas através da rede agora você imagina, consegue. O ID, você não está indo, mas quantas dessas crianças hoje que vocês estão ensinando vão para outros lugares levar o louvor, levar a música, semente, levar uma palavra. Porque assim, nós estamos falando de músicos, mas dali vai sair pastores, dali vai sair evangelistas, dali vai sair ministros de louvor, entendeu? Então assim,
Porque eles vão se apaixonar por aquilo ali. Isso. Outra coisa, importantíssima. Diga com quem andas, eu direi quem és. É um ditado fortíssimo. Nós somos a média das pessoas que nós andamos junto. É verdade. Então, se você começa a viver num ambiente desse, automaticamente o ambiente, eu falo que o ambiente nos transforma, para pior ou para melhor. Sim. Depende de onde a gente está. Então, você está num ambiente bom, seu filho está num ambiente bom, o que vai acontecer? Tendência Sim. que ele fique melhor. Exatamente. Continua da escola ali. Então, vamos lá. Aí, beleza, não deu, partiu para um lugar, montou. Onde que é a escola de vocês hoje? Hoje nós estamos ali na Galeria Free Center Mall, que fica ali na região da Vila Rosa, ao lado do Jardins Viena, né, no condomínio do Jardins Viena. Nós temos ali um espaço, nós estamos já querendo expandir, né? Graças a Deus tem crescido bastante, o ambiente tem ficado pequeno, nós já estamos aí olhando uma maneira, até porque hoje eu sou o professor único, assim, digamos. Isso, né? eu ia te perguntar isso. Só então, assim, digamos que tudo muito prazeroso, mas também cansa, viu, gente? Não vou dizer que, tipo assim, verdade. Pedro, você fica lá Só todo tem dia tranquilo que a mente, cansa, né? Cansa muito porque é mente. Então, às vezes, E tem criança, dias... gente. então Criança tem muita dias energia. que nós temos aí 8, 9 turmas, sabe? Então, assim, a gente consegue fazer o horário, né? Trabalha tranquilo e tudo mais. As turmas têm um tempo ali que é, às vezes, reduzido e tudo mais, só que cansa, né? Isso. E, lógico, nós queremos crescer, queremos expandir, porque, como nós falamos desde o começo, é um projeto que está nas mãos do Senhor. Isso. Essa empresa ela não é do Pedro, não é da Laiane, ela é do Senhor. Com certeza. Então, se ele está dando aí, né, a oportunidade de nós expandirmos, nós vamos crescer. Sim. Agora, nós precisamos de mão de obra, né? Então, nós precisamos de novas pessoas, né, novos professores, que é isso que nós queremos fazer agora para o ano de 2026. Hoje nós atendemos, né, a minha pessoa atende aí diversas igrejas, alguns convites e tudo mais. Nós estamos ali na Igreja Impactados, atendemos muito ali dentro, mas só que nós hoje atendemos também outros lugares. E a nossa ideia é também de expandir esse formato de trabalho para outras igrejas. Porque muitas igrejas, às vezes, pegam, né, a criança, colocam numa salinha, e ali é só uma brincadeira e tal, só para, como se diz, passar o tempo. O entender que o evangelizar a criança pode fazer toda a diferença, como nós já falamos aqui todo instante, é justamente através da música, né, que é um momento de louvor e adoração, assim como todos os adultos têm ali, né, dentro da sua igreja. Então, eles vão para uma salinha, vão para uma igrejinha, vão, seja qual for o nome da determinada instituição, eles estão ali não somente para passar o tempo, não é brincadeira. Peraí, agora nós vamos louvar, agora nós vamos atrair o céu. Tá vendo lá do outro lado que a presença tá fluindo? Aqui também pode, porque o mesmo Deus que tá lá, tá aqui também. Então, assim, cada pastor, cada líder entender, a gente quer levar esse formato de projeto, né? Que é o que gerou hoje essa empresa, para que as igrejas possam entender, olha, dentro da sua igreja, ao invés de ter só um momento de distração para as crianças, vamos colocar elas para louvar, vamos colocar elas para desenvolver isso, que às vezes tem uma criança lá que canta bem, tem um menino que toca, que sabe alguma coisa, então é a hora de colocar essa criança para fazer, né? Então hoje nós temos esse foco, né, para 2026. Nós estamos finalizando ali os trabalhos agora, né, no finalzinho de dezembro. Vamos ter uma pequena pausa e em 2026 a gente já quer vir com tudo, sabe? Porque é uma visão que você falou. Olha quanto importante que você falou. As crianças esqueci como é falar, dos israelitas lá, o pessoal de Israel. Os levitas. As crianças, eu não sei hoje, mas assim, quando a gente vê, eu gosto muito de The Chosen, de a gente ver lá Jesus conversando com as crianças até uma certa idade, elas já liam a Torá e decoravam a Torá, entendeu? E hoje isso acabou. Pelo menos assim, na minha geração eu fui criado como levado para ser católico na época, então a gente foi para a primeira catequese, fez catequese, depois fez crisma, ponto final, né? Então aprendeu ali o basicão, pronto. Então a gente vê a importância da salinha. Por exemplo, na igreja que eu faço parte hoje, que é a Sun's Church, ela dá muito, mas muita importância à salinha de criança, ao Kids. Muita. Então, o mesmo culto que é dado lá para os adultos é dado às crianças, porém na linguagem delas. Claro, isso. Entendeu? Então, assim, automaticamente, quando você está no culto, seu filho está aprendendo sobre Jesus. Né? Então, assim, você imagina passar 2 anos, seu filho, o quanto ele vai saber. Outra coisa, o seu filho ele tem que gostar daquele ambiente, porque
ele também vai trazer o pai. Ele também vai sentir falta. Não, pai, eu quero... Ah, não vou hoje, não. Não, pai, vamos pra igreja, eu quero, pai. Não, eu quero ver meus amiguinhos, eu quero... Entendeu? Então, também puxa os pais pra igreja. Então, o Kids, ele tem muitas igrejas ainda que não valorizam o Kids, não dá a importância que deveria ser dado do Kids. O mesmo padrão, né? O padrão que, por exemplo, você tá disponibilizando ali, né, para os adultos. Eu creio muito que o padrão tem que ser igual para as crianças. Por exemplo, tem 2 ambientes, tem que ser igual. Tem que ser do melhor que você tiver para investir e tudo. Porque é justamente, elas absorvem tudo aquilo que está sendo ministrado. Então, não tenha dúvida. Até por exemplo, as tias das crianças. Eu sei que é um trabalho cansativo, porque hoje você vai lá no meio do culto. Quem tá disponível para cuidar das crianças? Você fica assim, cri, vamos lá, gente. Isso não é fácil. Levanta as mãos. Lá na nossa igreja a gente vê essa dificuldade. Não é, então não adianta falar que não é. Na época que nós começamos o louvor, por exemplo, o Pedro, ele se ausentou do louvor principal. Pra aí, a gente ficou durante lá dos Kids, 1 ano e tanto fazendo só ele ali com as crianças. Por quê? É algo que, Laiane, tem que ter um chamado. Sim, eu acredito, mas eu acredito que quando você tem o entendimento daquilo ali, da importância, do que você tá fazendo, você tem um entendimento daquilo ali que você tá semeando, do propósito daquilo ali, você consegue, você vai lá e faz. Porque assim, gente, uma coisa é ficar num Kids. Tá? Uma outra coisa é fazer um trabalho bem feito no Kids. Isso dá trabalho. Exatamente. Por quê? Porque você tem que planejar algo. Sim. É um culto. Sim. Você tem que planejar o que você vai falar para aquela criança. Você tem que planejar de que forma que aquilo vai desenvolver. Sim. Porque adulto, ele senta lá e fica assim. Sim. A criança não. A criança ali, meu amigo, ela precisa de tempo todo. Ela tá sendo alimentada, porque senão ela... Sim. E as idades, cada uma, por exemplo, cada idade tem uma forma que ela vai receber. Então, por exemplo, a forma que você vai ministrar com os babies, que você vai cantar, não é a mesma forma que você vai cantar com os outros. Lá na nossa igreja é separado. Sim. Uma idade tal, idade tal, idade que tal. É o porque certo. Senão você tá falando com uma criança de 10 anos, com a linguajar de uma criança de 4 anos de idade, ela vai falar assim, meu Deus. O tempo de absorção, né? Igual o tempo, por exemplo, das aulas infantis que nós temos ali na Fábrica de Talento, ele é menor que o tempo de adulto. Por quê? O adulto demora a pegar um pouquinho. Porque às vezes não tem a mesma velocidade, a mesma agilidade para pegar, né? Absorção e tudo mais. Tem muita coisa na cabeça. Até ele se desligar do mundo e entrar dentro da aula, passou o tempo. A criança não, já chegou ali, papum, né? Até porque ela é novidade, a criança adora novidade. Então, assim, tem crianças ali conosco que são, às vezes, bem talentosas, assim, pra frente, que eu preparo a aula e é tipo assim, você vai aprender hoje essa música aqui. Passou 10 minutos, o menino já sabe a música de cor e não precisa de mais nada. E eu fico assim, agora, né? Terminei. Então vou ter que continuar, né? Eu já vou com outro conteúdo da frente, que era na outra aula, já vou acelerando. Então, assim, as crianças, se você chegar realmente para um trabalho infantil, apenas, hoje nós vamos só pintar. O menino pintou. E agora? Né? Você pensou 1 hora que o menino ia pintar. Acabou. E agora? Vai ficar distraindo, sei lá. E aí, então, assim, meu amigo, é justamente onde entra Uhum. isso. Então, assim, é um culto, né? A criança tá indo ali, ela tem que entender que ela está indo ali para cultuar ao Senhor. Uhum. Ela não tá indo ali só para receber uma coisinha para ela, alguma coisa, né? Não, mas é cultuar, entregar ao Senhor aquilo que é um culto agradável, um culto racional também, né? Mas a criança não tem tem, gente, né? As crianças hoje estão muito para frente, então e ela tem cultua da maneira dela, sim. né? Exato. Da Então, forma assim, dela. vai ter a brincadeira, vai ter um momento lógico, mas se você não começar a enraizar na criança agora, que ela está indo na igreja para cultuar e não para brincar, depois vai ser difícil. Agora vocês vão falar onde que nós encontramos vocês, onde que as redes sociais da escola, e nós já vamos marcar um outro podcast, Vamos lá. porque é muito interessante o que vocês fazem, e a gente vai estar falando hoje sobre criança, sobre adolescente, do que nós temos problemas hoje. Nós vamos falar nesse outro podcast, que eu acho muito importante, né? Maravilha. Trazer isso para os pais. Então eu quero saber o seguinte: aonde encontram vocês, aonde encontra a escola e as redes sociais, tudo, onde que é? Então, o nosso Instagram é @Fábrica de Talentos.
Nós temos um WhatsApp, pode falar aqui? Pode. Depois a gente coloca. Pode, a menina vai colocar depois também. Que é o 629-8648-3151. Lá você fala diretamente devagar, comigo. calma. Fala Vamos devagar. lá, 629-8648-3151. Esse é o WhatsApp que você fala direto comigo. Lá eu vou tirar suas dúvidas, vou falar sobre as modalidades que nós trabalhamos, sobre os valores, explico tudo ali, tudo certinho. Como o Pedro pontuou, nós estamos ali do lado do Condomínio Viena, na Galeria Free Center Mall. Se você colocar no Waze aí, Galeria Free Center Mall, dá lá, ou Fábrica de Talentos, aparece ali, nós estamos ali. Nós vamos começar as matrículas agora. Começamos o recesso semana que vem, nós já vamos começar com as matrículas pro ano de 2026, de todas as modalidades. É só entrar em contato nesse WhatsApp que eu mando todas as informações, tudo certinho. Não tem erro. Lá no Instagram nós estamos compartilhando até um pouquinho de como foi os bastidores do nosso recital, que aconteceu dia 5 agora. Foi muito especial, foi muito lindo, tudo aquilo que nós vivemos ali no teatro do IFG. Então, lá mostra um pouquinho do nosso trabalho, mostra ali os nossos louvores, o momento de ministração que nós temos, tem um pouquinho da ação que nós fizemos até lá no Garavela. Lá tem um pouquinho, né, da nossa história que dá para o pessoal conhecer, tirar as dúvidas de cada um. Que bacana. Idade para começar, né? Que às vezes essa dúvida, Isso. meu filho tem tantos anos. Nós pegamos ali a partir dos 4 anos, ou até mesmo antes, uma criança que já sabe, que sabe distinguir ali números e cores, pelo menos. Sabe umas 3, 4 cores, estão contar até 10. Sim. A gente já começa a pegar. Porque a didática ela é totalmente voltada para a idade e o desenvolvimento daquela criança. Então, eu não vou chegar para um menino de 3 anos, 4 anos, mostrando o que é dó menor, si menor, essas coisas assim. Ele vai aprender com números, com cores, e depois vai desenvolvendo. Até que idade? Até a idade que você consegue andar, caminhar, mexer as mãos, essa idade a gente tá aceitando ali, tá recebendo, né? Então, nós temos o trabalho infantil, que é o nosso, digamos, o carro-chefe ali, mas também recebemos, né, ali os adolescentes, jovens, adultos, independente da sua idade. Se você tem o desejo de aprender, nunca é tarde para você começar. Exatamente. Quero agradecer a vocês por, novamente, ter aceitado o convite. Esse bate-papo foi muito bacana. A gente que agradece. Tanto é que a gente vai gravar outro. Vamos. Se Deus quiser, vamos gravar outro. Vamos. Eu acho que isso traz clareza para muitos pais, né? Às vezes tem pais que estão até pensando o que fazer com os filhos, no sentido assim, porque tem pais que entendem que às vezes ele não consegue acalmar o filho que não seja dar um celular. Inclusive, a gente vai comentar sobre isso no nosso próximo podcast. Então, aí tá. Um verdadeiro ocupação para uma criança. Sim. Então, muito obrigado. Sucesso para vocês lá. Obrigada. Tá? E Deus já está com vocês lá. Amém, né? amém. E esse propósito de vocês é lindo, é maravilhoso. E que Deus Amém. continue abençoando sempre. Amém. A gente que E agradece. para todos que estão aí, muito obrigado. Se fez sentido para vocês isso aqui, mande para outra pessoa, mande para algum amigo que tem um filho que de repente tem um talento, que você viu que tem um talento musical. Manda esse podcast para lá, porque de repente você tá, quem sabe, aí arrumando um futuro cantor, né? Um futuro ministro de louvor. Amém. É verdade. Certo? Tchau, tchau a todos. Tchau, até mais.